Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lânia e hoje nós teremos mais uma aula de redação. Bom, hoje é a primeira aula, gente, da quarta etapa e o gênero abordado é notícia. Bom, lembrando a vocês que como não é um livro de redação, a atividade ela vai estar disponível na agenda eletrônica e vocês devem copiar no caderno e responder. Bom, então vamos lá para o nosso gênero textual notícia. Vamos começar pela definição. Bom, é um texto que informa as novidades e os acontecimentos importantes às pessoas. Pode se referir a algo que já aconteceu ou que ainda acontecerá. Bom, gente, então a notícia ela é um texto que vai informar novidades ou acontecimentos, né? E esses acontecimentos podem ser algo que já aconteceu, ou seja, aconteceu, você está informando que aconteceu, ou pode ser de algo que ainda acontecerá. Digamos que é uma notícia sobre um evento, que ainda vai acontecer esse evento. Então, é algo no futuro. Então, isso pode ser de algo que acontecerá. Bom, vamos para as características do gênero textual notícia. Bom, a primeira característica é a linguagem formal. A notícia, gente, ela vai sempre trazer a linguagem formal, que é aquela linguagem padrão, né, que vai utilizar as normas da língua portuguesa. Não vai ter gírias, nem aquelas marcas de oralidade. Então, uma linguagem formal, clara e objetiva. Ou seja, numa notícia, ela vai ter uma linguagem clara. Ou seja, qualquer pessoa que leia consegue entender o que está sendo exposto. E quando a gente fala de objetivo, é porque a notícia ela vai trazer somente o que for relevante, o que for importante sobre determinado acontecimento. É um texto relativamente curto. Gente, quando a gente fala de relativamente curto, como ele é um texto muito objetivo, ele é um texto curto, porque o principal assunto, ele vai ser relatado de uma maneira curta e de uma maneira breve. Escrito em prosa, ou seja, é um texto que vai estar o quê? Em parágrafos, ele não vai vir em versos, né, estrofes. Então, é um texto que você vai ter os parágrafos disponíveis, por isso a gente chama que é um texto escrito em prosa. Fatos reais, atuais e cotidianos, uma característica muito marcante das notícias, gente. A gente fala de fatos reais, atuais e cotidianos. Atuais por quê? Porque está acontecendo no momento. A notícia, para chamar a atenção de um leitor, ela tem que trazer algo que está acontecendo naquele momento. E quando fala de cotidianos, ele quer dizer o quê? Coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? São coisas comuns, diárias do nosso dia a dia. E quando ele fala de fatos reais, ou seja, são fatos que realmente aconteceram. Mas aí geralmente o aluno pergunta, tia Lani, numa redação escolar, como é que eu vou falar um fato real se eu estou criando um texto? Bom, nesse caso de redações escolares, quando a gente fala de redação escolar, a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente aborda essa característica de fatos reais, são coisas que podem acontecer. Por exemplo, você não vai criar uma notícia falando que tinha um dinossauro participando lá, passeando no centro da cidade. Por quê? Porque você sabe que isso não é possível de acontecer. Então, por mais que numa redação escolar você saiba que tem que ser fatos reais, isso está relacionado ao que você vai criar, seja algo que possa acontecer. Que quando uma pessoa lê, ela fala, isso aqui realmente poderia ter acontecido, né? Então, cuidado com essa questão dos fatos reais, né? Divulgada em diferentes mídias, televisão, internet, rádio, jornal impresso. Então, assim, as mídias é que vão divulgar as notícias. Por exemplo, a televisão, tem os jornais, né, os telejornais. Na internet, a gente tem os sites especializados em notícias. Na rádio também, você pode estar escutando, tem um horário específico para passar essas notícias, né? E jornal impresso, que poucas pessoas utilizam, mas ainda existe sim, tá? Não é tão pouco utilizado como muitos pensam, não. Eu sei que tem a praticidade da internet, muita gente parou de ter o jornal impresso, mas ele ainda é utilizado bastante. Que é aquele jornal que você compra na banca de revistas, né? Ou que você assina, né? E recebe na sua casa. Bom, outra característica super importante da notícia é que ela possui o caráter informativo. Inclusive, esse é o principal objetivo da notícia, né? Que é informar acontecimentos. Podem ser narrativos e descritivos ao mesmo tempo. Bom, lembrando que narração é quando você conta alguma coisa que acontece
ou aconteceu. Né? E descritivo é quando você vai descrever, dizer as características de alguma coisa. Então, ele pode, ao mesmo tempo, ser narrativo, ou seja, contar alguma coisa, né? Alguma coisa que aconteceu, e descritivo, dizer as características desse acontecimento. Você pode estar, por exemplo, abordando as características do local, de determinado acontecimento. Se você for criar um texto, por exemplo, uma notícia de um evento que ainda irá acontecer, você pode muito bem contar como é que será esse evento e pode estar descrevendo o local desse evento. Então, ele pode ser narrativo e descritivo ao mesmo tempo. Bom, apresenta tempo, espaço e personagem. A gente pode estar percebendo que isso aí são o quê? Elementos presentes em uma narração, né? O tempo, que é quando aconteceu, o espaço, que é onde aconteceu, e os personagens são as pessoas envolvidas em determinado acontecimento, né? Então, isso aqui aparece justamente porque ele é um texto narrativo. Imparcialidade. Bom, quando a gente fala de imparcialidade, a gente está falando do repórter, tá? A pessoa que vai escrever, o repórter, o autor dessa notícia, ele tem que ser imparcial. Esse imparcial está relacionado ao fato dele não poder dar a opinião dele sobre determinado acontecimento. Então, a função do repórter, no caso, é simplesmente relatar, contar o que aconteceu. Ele não pode dar a opinião dele. Por isso a gente fala que é um texto que é imparcial, né? O autor, ele é imparcial. Presença de títulos. Títulos, ou seja, mais de um, né? Pois é, tem o título principal e o título auxiliar. Isso não é muito comum nos outros textos, tá? Nos outros textos, geralmente, você tem um título e pronto, que é o título principal. Já na notícia, você tem dois títulos, o principal e o auxiliar. Poucas notícias trazem somente o título principal. Geralmente, vem o título principal e o auxiliar. Discurso indireto. Bom, gente, quando a gente fala de discurso indireto, a gente está falando o quê? Que é aquele discurso em que o narrador, no caso aqui vai ser o autor, né, do texto, ele vai contar com as palavras dele o que a pessoa que foi entrevistada falou. Por exemplo, você nunca vai encontrar uma notícia assim: Dona Maria falou, na minha rua houve um assalto. Você vai falar o quê? Dona Maria falou ou relatou que em sua rua houve um assalto. Você pode perceber nesse caso que as palavras a fala da Dona Maria, mas escrita com as palavras do autor. Ele retratou a fala dela. Você não vai ver lá 2 pontos, travessão na notícia. A característica mesmo é o discurso indireto. Aborda diversos assuntos, ou seja, ela é diversos temas, né? Diversos assuntos. Política, acontecimentos pelo mundo, saúde, esporte, moda, educação, enfim. Ela pode abordar qualquer assunto, ela não precisa de um assunto determinado. Existe notícia só disso. Não, ela pode abordar qualquer assunto. Então, vamos falar um pouco sobre a estrutura de uma notícia, tá? Lembrando, gente, a gente está falando aqui da estrutura da notícia, aquela notícia que você vai ler, né? Não é a notícia da redação escolar. A notícia da redação escolar, ela vai fugir um pouco, mas também não foge muito do que a gente vai ver agora, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, título principal, manchete, né? Que tem o objetivo de chamar a atenção do leitor e geralmente apresenta-se grafado de forma bem evidente. Então, assim, o título principal ou a manchete, ela tem o objetivo de chamar a atenção do leitor. Lembrando que a notícia, ela tem que prender a atenção do leitor até o final. Então, cada pedaço dela vai chamar a atenção de uma maneira diferente, né? Então, a notícia, ou o título, no caso, o título principal, ele vai vir escrito com uma letra, assim, que vai chamar a atenção, né? Geralmente, ela vem com uma letra maior quando é a notícia impressa. Em alguns locais vem uma letra maior, às vezes em negrito. E ele vai ser bem chamativo, vai tentar prender a atenção do leitor. Então, o título é muito importante para que prenda a atenção desse leitor para o restante da notícia. Linha fina, gravata ou título auxiliar, que é o segundo título, né? Lembrando que eu falei a vocês que tinham 2 títulos, o principal e o auxiliar. Ele também pode ser chamado de linha fina ou gravata. Ele vai ser um complemento do título principal e vai acrescentar algumas informações, de modo a torná-lo ainda mais atrativo. Ele é um pouco maior que o título principal. Então, vamos lá. Logo abaixo do título principal, você vai ter esse título auxiliar,
E ele tem o objetivo de continuar prendendo a atenção do leitor. E ele vai trazer algumas informações complementares ao título principal. Por isso, ele vai ser o quê? Maior do que o título principal. Lead, né? Ou lead, como o pessoal tá falando mesmo, certo, gente? Essa é a pronúncia mesmo, né? Lead. É o primeiro parágrafo, que é chamado de também introdução. Ele é um parágrafo muito importante porque ele tem o objetivo de continuar prendendo a atenção do leitor. Então, imagina só, vem o título principal, bem chamativo, a pessoa cria aquela expectativa, nossa, eu vou ler, aí ela vai para o título auxiliar também continua chamativo e aí ele vem para o primeiro parágrafo, que também tem que ser muito bem feito. Bom, nesse primeiro parágrafo, lead, ele vai oferecer algumas informações rápidas e bem objetivas, tipo quem, onde, o que, como, quando, porquê, e vai despertar a atenção do leitor para a leitura do resto da notícia. Então, assim, é como se ele continuasse prendendo a atenção do leitor. E ele vai trazer de forma bem direta quem participou dessa notícia, onde aconteceu, o que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu e por que aconteceu. Mas não vai entrar em detalhes, ele vai trazer as respostas dessas perguntas, mas também não vai dar os detalhes da notícia. E, por último, a gente tem o corpo da notícia, né, que é os outros parágrafos, segundo em diante, que é uma exposição de uma forma mais detalhada no que se refere aos acontecimentos mencionados. Aí sim, você terá os detalhes da notícia, certo? Então, é como se você conseguisse prender a atenção do leitor até aí, para que chegasse nesse momento, você vai dar os detalhes da tua notícia, né? Já prendeu a atenção até ali, a pessoa vai ler o final. Então, esse corpo da notícia, ele vai trazer esses detalhes do restante da notícia. Bom, gente, aqui eu coloquei um exemplo, certo? De uma notícia impressa, tá bom? Então, na verdade, aqui foi tirado do livro do SAI. Não lembro qual foi o bimestre do livro, mas de um livro do SAI, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, primeiro, né, a manchete é o título principal. Greve pelo clima vai paralisar a cidade de todo mundo em defesa do meio ambiente. Então, você percebe que ele já vem em negrito para chamar a atenção. A letra já vem de uma cor diferenciada, que é mais escura, né? E ela já vem o quê? Para chamar e prender a atenção. Logo abaixo nós temos a gravata, o título auxiliar ou linha fina. Você pode perceber que ele é um pouquinho maior e ele vai o quê? Complementar as informações do título principal. Mobilizações pela Amazônia e pela preservação ambiental vão acontecer em todas as regiões do Brasil. Aí aqui a gente tem algumas informações sobre a publicação, isso aí vai ficar a critério da pessoa que está publicando a notícia, né? Onde é que foi publicada a data, né? O horário. O horário, gente, é porque ela é o quê? Ela foi registrada de um livro, mas ela era de um site. Então, tem um horário. E no caso aqui também, a gente tem uma imagem. Algumas notícias trazem essas imagens. E abaixo da imagem vem a legenda, né? Que é a legenda dessa imagem. E aqui nós temos o primeiro parágrafo, lead, né? Ó, em protesto por ações de combate às mudanças climáticas, cidadãos de todo o mundo irão às ruas nesta sexta-feira, data em que acontecerá a greve global pelo clima. Então, você pode observar que aí está dizendo onde vai acontecer, o que aconteceu, quando aconteceu e como aconteceu. Se você ler, você vai observar que tem bem direitinho os detalhes nessas respostas, dessas perguntinhas rápidas e diretas para prender a atenção do leitor. Passado o primeiro parágrafo, a gente tem o quê? O início do corpo da notícia, porque aqui teriam mais 2 ou 3 parágrafos, certo? Então, aqui é o primeiro, o início do corpo da notícia, né? Ó, atos estão marcados em São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas. Você pode observar que já vai entrando nos detalhes do assunto mencionado, tá bom? Bom, muita gente confunde a notícia com a reportagem, né? Como as duas são textos informativos, as pessoas acabam confundindo bastante. Para não confundir mais, vamos entender um pouco da reportagem, tá? Primeira coisa, a reportagem ela é um texto mais aprofundado. Lembra que eu falei que a notícia ela é um texto breve, né? Curto? Pois é, a reportagem não. Ela é mais aprofundada, é um texto longo, tá bom? Geralmente apresenta dados, testemunhos ou opiniões de especialistas. Bom, como ela vai aprofundar sobre um determinado assunto,
Para dar uma credibilidade maior a esse texto, você vai coletar o quê? Testemunhos, opiniões de especialistas da área, você vai colocar dados que retratam o que você está falando. Isso vai ajudar a dar credibilidade ao texto. Pode usar como base uma notícia ou algum outro assunto de interesse do público. Então, assim, a reportagem, ela vai utilizar o quê? Um assunto de interesse do público, ou ela vai pegar algum assunto, certo? Que for o quê? De uma notícia, e ela vai aprofundar sobre aquele determinado assunto. Por exemplo, digamos que no jornal, certo? Jornal à noite, né? Passou uma notícia. Quando chegou no domingo, aquele outro programa jornalístico lá, o Fantástico, né, que é um programa maior, ele fez uma reportagem sobre aquele assunto que foi retratado em uma notícia. Então, ele aprofundou mais, conversou com especialistas, né, retratou alguns dados. Então, assim, ele aprofundou, criou um texto mais complexo, digamos assim. Então, ela pode ter como base uma notícia publicada em periódicos impressos, televisão ou internet. Pode observar que também está um pouco relacionada à mídia, mas já não vai mais passar tanto na rádio. Por quê? Porque ela é extensa, então na rádio geralmente não passa. E existem também as reportagens digitais, né, que são os textos escritos com imagens, sons, vídeos. Já aquela reportagem digital, vai estar lá a imagem, vai estar um som de alguma coisa, vídeo sobre aquele assunto, para poder também aprofundar um pouco mais o conhecimento do leitor. Então, vamos aqui comparar os dois. A gente já conheceu a notícia, conheceu a reportagem, vamos comparar. Na notícia, o discurso predominante é o indireto, enquanto na reportagem pode haver os dois tipos de discurso. Então, assim, a notícia, discurso indireto. Já na reportagem pode ser tanto direto quanto indireto. A reportagem é assinada pelo repórter, a notícia não. Lembra que a notícia ela traz a imparcialidade do repórter? O repórter não pode dar opinião. No caso da reportagem, ele vai assinar. Por quê? Porque ele teve um trabalho enorme, ele foi coletar dados, ele foi coletar testemunhos, né? Opiniões de especialistas, ele teve um trabalho muito diferenciado. Então, ele vai assinar e colocar o nome dele naquela reportagem. A reportagem apresenta uma estrutura textual mais complexa, fruto de uma investigação minuciosa do jornalista, como eu acabei de falar. É por isso que ele assina, porque ele vai fazer uma investigação minuciosa, nos mínimos detalhes. Já a notícia não, ela vai o quê? Retratar alguma coisa que aconteceu ou que acontecerá. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido todo o nosso assunto, tá? É um assunto bem simples, é um gênero bem tranquilo. Espero que vocês continuem acompanhando as nossas postagens, acompanhem tudo pela agenda eletrônica e vejo vocês na próxima aula e também nas nossas videoconferências. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal!